Nabucodonosor II, o grande rei da Babilônia, historicamente conhecido como Nabucodonosor o Grande, foi o segundo e maior rei do Império Neobabilônico, governando desde a morte de seu pai, Nabopolassar, em 605 a.C., até a sua própria morte em 562 a.C. Nabucodonosor continua famoso por suas campanhas militares no Levante, por seus projetos de construção em sua capital Babilônia e pelo importante papel que desempenhou na história judaica. Governando por 43 anos, Nabucodonosor foi o rei da dinastia Candeia, que teve o reinado mais duradouro. Na época de sua morte, Nabucodonosor era o governante mais poderoso do mundo conhecido, possivelmente nomeado após seu avô com o mesmo nome, ou segundo Nabucodonosor I, um dos maiores reis guerreiros da Babilônia. Nabucodonosor II já garantiu renome durante o reinado de seu pai, liderando exércitos na guerra Medo-Babilônia contra o Império Assírio. Na Batalha de Carquemes, em 605 a.C., Nabucodonosor infligiu uma derrota esmagadora a um exército egípcio liderado pelo faraó Necão II e garantiu que o Império Neobabilônico sucedesse o Império Neo-Assírio como a potência dominante no Antigo Oriente Próximo. Pouco depois dessa vitória, Nabopolassar morreu e Nabucodonosor tornou-se rei. Apesar de sua carreira militar bem-sucedida durante o reinado de seu pai, o primeiro terço ou mais do reinado de Nabucodonosor viu pouco ou nenhuma grande conquista militar, e notavelmente um desastroso fracasso em uma tentativa de invasão do Egito. Esses anos de desempenho militar sem brilho viram alguns dos vassalos da Babilônia, particularmente no Levante, começando a duvidar no poder da Babilônia, enxergando o Império Neobabilônico como um tigre de papel, em vez de um poder verdadeiramente no nível do Império Neo-Assírio. A situação ficou tão grave que as próprias pessoas na Babilônia começaram a desobedecer ao rei, algumas chegando a se revoltar contra o governo de Nabucodonosor. Após esse período inicial decepcionante como rei, a sorte de Nabucodonosor mudou. Na década de 580 a.C., Nabucodonosor se envolveu em uma série de atividades militares bem-sucedidas no Levante contra os estados vassalos, em rebelião ali, provavelmente com o objetivo final de conter a influência egípcia na região. Em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu o reino de Judá e sua capital Jerusalém. A destruição de Jerusalém levou ao cativeiro babilônico, quando a população da cidade e as pessoas das terras vizinhas foram deportadas para a Babilônia. Os judeus, a partir de então, se referiram a Nabucodonosor, o maior inimigo que haviam enfrentado até aquele ponto, como um destruidor de nações. O livro bíblico de Jeremias descreve Nabucodonosor como um inimigo cruel, mas também como o governante do mundo apontado por Deus e como um instrumento divino para punir a desobediência. Por meio da destruição de Jerusalém, da captura da rebelde cidade fenícia de Tiro e de outras campanhas no Levante, Nabucodonosor completou a transformação do Império Neobabilônico na nova grande potência do Antigo Oriente Próximo. Além de suas campanhas militares, Nabucodonosor é lembrado como um grande rei construtor. A prosperidade garantida por suas guerras permitiu-lhe conduzir grandes projetos de construção na Babilônia e em outros lugares da Mesopotâmia. A imagem moderna da Babilônia é em grande parte da cidade como a era após os projetos de Nabucodonosor, durante as quais ele, entre outras obras, reconstruiu muito dos edifícios religiosos da cidade, incluindo o Esagila e o Eteminanque. Reparou seu palácio de então e construiu um novo palácio, e embelezou seu centro cerimonial por meio de reformas na via processional da cidade e na porta de Istar.
Como a maioria das inscrições de Nabucodonosor tratam de seus projetos de construção em vez de realizações militares, por um tempo ele foi visto pelos historiadores principalmente como um construtor, em vez de um guerreiro. Ancestralidade e juventude. Nabucodonosor era o filho mais velho de Nabopolassar, 626 a 605 a.C., o fundador do Império Neobabilônico. E isso é confirmado pelas inscrições de Nabopolassar, que explicitamente nomeiam Nabucodonosor como seu filho mais velho, bem como inscrições do reinado de Nabucodonosor, que se referem a ele como o primeiro ou filho principal de Nabopolassar, e como o verdadeiro ou o herdeiro legítimo. O Império Neobabilônico foi fundado por meio da rebelião de Nabopolassar e mais tarde da guerra contra o Império Neo-Assírio, que libertou a Babilônia após quase um século de controle assírio. A guerra resultou na destruição completa da Assíria, e o Império Neobabilônico, que se ergueu em seu lugar, era poderoso, mas construído às pressas e politicamente instável. Como Nabopolassar nunca esclareceu sua ancestralidade na linhagem em nenhuma de suas inscrições, sua origem não é totalmente clara. Historiadores subsequentes identificaram Nabopolassar como um caldeu, um assírio ou um babilônico. Embora nenhuma evidência o confirme conclusivamente como sendo de origem caldeia, o termo dinastia caldeia é frequentemente usado por historiadores modernos para a família real que ele fundou, e o termo Império Caldeu permanece em uso como um nome historiográfico alternativo ao Império Neobabilônico. Nabucodonosor como o príncipe herdeiro. A carreira militar de Nabucodonosor começou já durante o reinado de seu pai, embora poucas informações tenham sobrevivido. Com base em uma carta enviada à administração do templo Iana, parece que Nabucodonosor participou da campanha de seu pai para tomar a cidade de Harã, em 610 a.C. Harã foi a sede de Assurbanipal II, que reuniu o que restou do exército assírio e governou o que restou do Império Neo-Assírio. A vitória da Babilônia na campanha de Harã e a derrota de Assurbanipal em 609 a.C. marcaram o fim da antiga monarquia assíria, que nunca seria restaurada. De acordo com a crônica da Babilônia, Nabucodonosor também comandou um exército em uma região montanhosa, não especificada por vários meses em 607 a.C. Na guerra contra os babilônios e medos, a Assíria aliou-se ao faraó Psemético I do Egito, que estava interessado em garantir a sobrevivência da Assíria para que a Síria pudesse permanecer como um estado tampão entre o próprio reino e os reinos babilônico e medo. Após a queda de Harã, o sucessor de Psamético, faraó Necão II, liderou pessoalmente um grande exército nas antigas terras assírias para virar a maré da guerra e restaurar o Império Neo-Assírio, mesmo que fosse mais ou menos uma causa perdida, pois a Assíria já havia entrado em colapso. Como Nabopolassar estava ocupado lutando contra o reino de Urartu no norte, os egípcios tomaram o controle do Levante sem oposição, capturando territórios tão ao norte quanto a cidade de Carquemes, na Síria, onde Necão estabeleceu sua base de operações. A maior vitória de Nabucodonosor de seu tempo como príncipe herdeiro veio da Batalha de Carquemes em 605 a.C., que pôs fim à campanha de Necão no Levante ao infligir uma derrota esmagadora aos egípcios. Nabucodonosor tinha sido o único comandante do exército babilônico nesta batalha, pois seu pai havia escolhido ficar na Babilônia, talvez por causa de uma doença. As forças do faraó Necão foram completamente aniquiladas pelo exército de Nabucodonosor, com fontes babilônicas afirmando que nenhum egípcio escapou com vida.
A história da vitória de Nabucodonosor em Carquemes reverberou ao longo da história, aparecendo em muitos relatos antigos posteriores, incluindo o livro de Jeremias e os livros dos reis na Bíblia. É possível concluir, com base na geopolítica subsequente, que a vitória resultou em toda a Síria e Palestina sob o controle do Império Neobabilônico, um feito que os assírios sob Tiglat-Pileser III somente realizaram após 5 anos de campanhas militares prolongadas. A derrota do Egito em Carquemes garantiu que o Império Neobabilônico crescesse e se tornasse a maior potência do Antigo Oriente Próximo e o sucessor inconteste do Império Neo-Assírio. A ascensão ao trono. Nabopolassar morreu poucas semanas após a vitória de Nabucodonosor em Carquemes. Neste momento, Nabucodonosor ainda estava ausente em sua campanha contra os egípcios, tendo perseguido as forças egípcias em retirada para a região ao redor da cidade de Hamat. A notícia da morte de Nabopolassar chegou ao acampamento de Nabucodonosor em 8 de Abu, final de julho. E Nabucodonosor rapidamente arranjou negócios com os egípcios e apressou-se de volta para a Babilônia, onde foi proclamado rei em 1º de Ululo, meados de agosto. A velocidade com que Nabucodonosor voltou para a Babilônia pode ser devido à ameaça de que um de seus irmãos, dois são conhecidos pelo nome de Nabuçu-Malizer e Nabuzi-Uruzabeze, poderia reivindicar o trono em sua ausência. Embora Nabucodonosor tenha sido reconhecido como o filho mais velho e herdeiro por Nabopolassar, Nabuçu-Malizer, o segundo filho de Nabopolassar, foi reconhecido como seu irmão igual, um título perigosamente vago. Apesar desses possíveis temores, não houve tentativas de usurpar seu trono nesse momento. Um dos primeiros atos de Nabucodonosor como rei foi enterrar o seu pai. Nabopolassar foi colocado em um grande caixão, adornado com placas de ouro ornamentadas e vestidos finos com contas de ouro, que foi então colocado dentro de um pequeno palácio que ele construiu na Babilônia. Pouco depois, antes do final do mês em que foi coroado, Nabucodonosor voltou à Síria para retomar sua campanha. A crônica babilônica registra que ele marchou vitorioso, o que significa que ele enfrentou pouca ou nenhuma resistência, retornando à Babilônia após vários meses de campanha. A campanha síria, embora tenha resultado em uma certa quantidade de pilhagem, não foi um sucesso completo porque não garantiu o domínio de Nabucodonosor na região. Ele aparentemente falhou em inspirar medo, visto que nenhum dos estados mais ocidentais do Levante jurou fidelidade a ele e pagou tributo. Famílias e filhos. Nenhum documento babilônico contemporâneo sobrevivente fornece o nome da esposa de Nabucodonosor. De acordo com Beroso, seu nome era Amitis, filha de Astiages, rei dos Medos. Beroso escreve que Nabopolassar enviou tropas para ajudar Astíages, o chefe tribal e satrapa dos Medos, a fim de obter uma filha de Astíages, Amitis, como a esposa para o seu filho, Nabucodonosor. Nabucodonosor teve 6 filhos conhecidos, a maioria dos filhos com as exceções de Marduk-Nadnak e Ianazar-Halzur, são atestados muito tarde no reinado de seu pai. É possível que eles possam ter sido o produto de um segundo casamento e que possam ter nascido relativamente tarde no reinado de Nabucodonosor, possivelmente depois de suas filhas conhecidas. Primeiras campanhas militares. Embora poucas informações sobrevivam a respeito deles, a crônica babilônica preserva breves relatos das atividades militares de Nabucodonosor em seus primeiros 11 anos como rei. Em 604 a.C., Nabucodonosor fez campanha no Levante, mais uma vez conquistando a cidade de Ascalão.
De acordo com a crônica da Babilônia, o rei de Ascalão foi capturado e levado para a Babilônia, e a cidade foi saqueada e destruída. Escavações modernas em Ascalão confirmaram que a cidade foi mais ou menos destruída neste período. As campanhas de Ascalão foi precedida por uma campanha na Síria, que teve mais sucesso do que a primeira de Nabucodonosor, resultando em juramentos de fidelidade dos governantes da Fenícia. Em 603 a.C., Nabucodonosor fez campanha em um país cujo nome não foi preservado na cópia remanescente da crônica. A crônica registra que essa campanha foi extensa, visto que o relato menciona a construção de grandes torres de cerco e o cerco de uma cidade cujo nome também não sobreviveu. Anson Rainei especulou em 1975 que a cidade tomada era Gaza, enquanto Nadav Naaman pensou em 1992 que era Qumran, no sudoeste da Anatólia. Na segunda metade do século V a.C., alguns documentos mencionavam as cidades de Escalano, o nome derivado de Escalão, e Hazut, o nome possivelmente derivado de Gaza, perto da cidade de Nippur, indicando que os deportados de ambas as cidades viviam perto de Nippur e, portanto, possivelmente, eles foram capturados na mesma época. Em 602 e 601 a.C., Nabucodonosor fez campanhas no Levante, embora poucas informações sobrevivam, além de que uma vasta quantidade de butim foi trazida do Levante para a Babilônia em 602 a.C., por conta da entrada em 602 a.C., também se referindo a Nabuçu-Malassir, irmão mais novo de Nabucodonosor, em um contexto fragmentário e pouco claro. É possível que Nabuçu-Malassir liderou uma revolta contra seu irmão na tentativa de usurpar o trono naquele ano, especialmente porque ele não é mais mencionado em nenhuma fonte após 602 a.C. O dano ao texto, no entanto, torna essa ideia especulativa e conjectural. Na campanha em 601 a.C., Nabucodonosor partiu do Levante e marchou para o Egito. Apesar da derrota em Carquemes em 605 a.C., o Egito ainda tinha uma grande influência no Levante, embora a região estivesse ostensivamente sob o domínio babilônico. Assim, uma campanha contra o Egito era lógico para afirmar o domínio babilônico e também trazia enormes benefícios econômicos e propagandísticos, mas também era arriscada e ambiciosa. O caminho para o Egito era difícil e a falta de controle seguro de qualquer um dos lados do deserto do Sinai poderia significar um desastre. A invasão do Egito por Nabucodonosor falhou. A crônica da Babilônia afirma que o exército egípcio e babilônico sofreram um grande número de baixas. Embora o Egito não tenha sido conquistado, a campanha resultou na contenção momentânea do interesse egípcio no Levante, visto que o faraó Necão II desistiu de suas ambições na região. Em 599 a.C., Nabucodonosor marchou com seu exército para o Levante e então fez uma incursão contra os árabes no deserto da Síria. Embora aparentemente bem-sucedido, não está claro quais foram as conquistas obtidas nesta campanha. Nabucodonosor fez campanha contra o reino de Judá. Em 598 a.C., Nabucodonosor fez campanha contra o reino de Judá, conseguindo capturar a cidade de Jerusalém. Judá representou um alvo principal da atenção da Babilônia, visto que estava no epicentro da competição entre Babilônia e o Egito. Por volta de 601 a.C., o rei de Judá, Joaquim, começou a desafiar abertamente a autoridade babilônica, contando com que o Egito apoiaria sua causa. O primeiro ataque de Nabucodonosor em 598 a 597 a.C. a Jerusalém está registrado na Bíblia. Joaquim morreu durante o cerco de Nabucodonosor e foi substituído por seu filho Jeconias,
que foi capturado e levado para a Babilônia, com seu tio Zedequias instalado em seu lugar como rei de Judá. Depois disso, Jeconias é registrado como estando vivo na Babilônia, com registros até 592 ou 591 a.C., listando entre os recipientes de comida no palácio de Nabucodonosor e ainda se referindo a ele como o rei da terra de Judá. Em 597 a.C., o exército babilônico partiu para o Levante novamente, mas parece não ter se envolvido em nenhuma atividade militar, pois voltou imediatamente após chegar ao Eufrates. Em 596 a.C., Nabucodonosor marchou com seu exército ao longo do rio Tigre para lutar contra os elamitas, mas nenhuma batalha aconteceu, pois os elamitas recuaram com medo, quando Nabucodonosor estava a um dia de marcha de distância. Em 595 a.C., Nabucodonosor ficou em casa na Babilônia, mas logo teve que enfrentar uma rebelião contra o seu governo lá. Embora tenha derrotado os rebeldes com a crônica afirmando que o rei pôs seu grande exército à espada e conquistou seu inimigo, pouco depois, Nabucodonosor novamente fez campanha no Levante e garantiu grandes quantias de tributo. No último ano registrado na crônica 594 a.C., Nabucodonosor fez campanha no Levante mais uma vez. A destruição de Jerusalém. Desde sua nomeação como rei de Judá, Zedequias esperou o momento oportuno para se livrar do controle babilônico. Após a morte do faraó Necão II em 595 a.C., a intervenção egípcia nos assuntos do Levante aumentou mais uma vez sob seus sucessores, Psamético II e Apries, que trabalharam para encorajar rebeliões antibabilônicas. É possível que o fracasso da Babilônia em invadir o Egito em 601 a.C. tenha ajudado a inspirar revoltas contra o Império Babilônico. O resultado desse esforço foi a revolta aberta de Zedequias contra a autoridade de Nabucodonosor. Infelizmente, nenhuma fonte cuneiforme foi preservada desta época, e o único relato conhecido da queda de Judá é o relato bíblico. Em 589 a.C., Zedequias se recusou a pagar o tributo a Nabucodonosor e foi seguido de perto por Etbaal III, rei de Tiro. Em resposta à revolta de Zedequias, Nabucodonosor conquistou e destruiu o reino de Judá em 586 a.C., uma das grandes conquistas de seu reinado. A campanha, que provavelmente terminou no verão de 586 a.C., resultou na pilhagem e destruição da cidade de Jerusalém, um fim permanente para Judá, e levou ao cativeiro babilônico, quando os judeus foram capturados e deportados para a Babilônia. Escavações arqueológicas confirmam que Jerusalém e a área circundante foram destruídas e despovoadas. É possível que a intensidade da destruição realizada por Nabucodonosor em Jerusalém e em outras partes do Levante foi devido à implementação de algo semelhante ou uma política de terra arrasada, com o objetivo de impedir o Egito de se firmar lá. Parte da administração judaica foi autorizada a permanecer na região sob o governador Gedalias, governando a partir de Mispa, sob estrito monitoramento babilônico. De acordo com a Bíblia e com o historiador judeu do século I, Flávio Josefo, Zedequias tentou fugir depois de resistir aos babilônios, mas foi capturado em Jericó e sofreu um destino terrível. De acordo com a narrativa, Nabucodonosor queria fazer dele um exemplo, visto que Zedequias não era um vassalo comum, mas um vassalo nomeado diretamente por Nabucodonosor. Como tal, Zedequias supostamente foi levado para Riblá, no norte da Síria, onde ele teve que assistir seus filhos serem executados antes de ter seus olhos arrancados e ser enviado para a prisão na Babilônia.
De acordo com os livros dos reis na Bíblia, a campanha contra Judá foi mais longa do que as guerras típicas da Mesopotâmia, com o cerco de Jerusalém durando de 18 a 30 meses, dependendo do cálculo, em vez da duração típica de menos de um ano. Se a duração incomum do cerco indica que o exército babilônico estava fraco, incapaz de invadir a cidade por mais de um ano, ou que Nabucodonosor nessa época havia conseguido estabilizar seu governo na Babilônia e poderia travar uma guerra pacientemente, sem ser pressionado na hora de escalar o cerco, não é certo. Campanhas militares posteriores. Como Heródoto descreve o faraó Apries como fazendo campanha no Levante, tomando a cidade de Sidom e lutando contra os tírios, é possível que os egípcios tenham se aproveitado do fato de os babilônios estarem preocupados em sitiar Jerusalém para invadir o Levante mais uma vez. É improvável que Apries tenha tido tanto sucesso quanto Heródoto descreve, visto que não está claro como a marinha egípcia teria derrotado as marinhas superiores das cidades fenícias. E mesmo que algumas cidades tivessem sido tomadas, elas devem ter caído logo depois nas mãos da Babilônia novamente. Tiro havia se rebelado contra Nabucodonosor mais ou menos na mesma época que Judá, e Nabucodonosor decidiu retomar a cidade após a sua vitória sobre os judeus. O livro bíblico de Ezequiel descreve Tiro em 571 a.C. como se tivesse sido recentemente capturada pelo exército babilônico. A suposta duração do cerco, 13 anos, foi apenas fornecida por Flávio Joséfo e está sujeita a debate entre os estudiosos modernos. O relato de Joséfo sobre o reinado de Nabucodonosor, obviamente, não é inteiramente histórico, pois ele descreve Nabucodonosor como 5 anos após a destruição de Jerusalém, invadindo o Egito, capturando o faraó e nomeando outro faraó em seu lugar. Joséfo declara que Nabucodonosor sitiou Tiro no 7º ano de seu reinado, embora não esteja claro sobre seu, entre aspas, neste contexto se refere a Nabucodonosor ou a Itobaal III de Tiro. Se refere a Nabucodonosor, é improvável que um cerco iniciado em 598 a.C. e durante 13 anos mais tarde, simultaneamente com o cerco de Jerusalém, não tenha sido mencionado nos registros da Babilônia. Se o 7º ano de Itobaal for pretendido, o início do cerco pode conjecturalmente ser colocado após a queda de Jerusalém. Se o cerco com a duração de 13 anos for considerado pelo valor de face, o cerco não teria terminado antes de 573 ou 572 a.C. A suposta extensão do cerco pode ser atribuída à discussão em sitiar a cidade. Tiro estava localizado a uma ilha de 800 metros da costa e não poderia ser tomada sem o apoio naval. Embora a cidade tenha resistido a vários cercos, ela não seria capturada até o cerco de Alexandre o Grande, em 332 a.C. No final, o cerco foi resolvido sem a necessidade de batalha e não resultou na conquista de Tiro. Parece que o rei de Tiro e Nabucodonosor chegaram a um acordo para Tiro continuar a ser governada por reis vassalos, embora provavelmente sob o controle babilônico, mas mais pesado do que antes. Documentos de Tiro, perto do final do reinado de Nabucodonosor, demonstram que a cidade havia se tornado um centro para os assuntos militares babilônicos na região. De acordo com a tradição judaica posterior, é possível que Itobaal III tenha sido deposto e levado como prisioneiro para a Babilônia, como outro rei, Baal II, proclamado por Nabucodonosor em seu lugar. As campanhas de Nabucodonosor no Levante, principalmente aquelas dirigidas a Jerusalém e Tiro, completaram a transformação do Império Neobabilônico de um estado remanescente do Império Neo-Assírio para um novo poder dominante do Antigo Oriente Próximo. Ainda assim, as realizações militares de Nabucodonosor
podem ser questionadas, dado que as fronteiras de seu império no final de seu reinado não aumentaram visivelmente em tamanho e que seu principal rival, o Egito, não se submetera ao seu governo. Mesmo depois de um reinado de várias décadas, a maior vitória de Nabucodonosor continuou sendo sua vitória sobre os egípcios em Carquemes, em 605 a.C., antes mesmo de se tornar rei. Na tradição judaica e bíblica, o cativeiro babilônico iniciado por Nabucodonosor chegou ao fim com a queda da Babilônia para Shah-Aquemênida Ciro II em 539 a.C. Um ano depois de sua libertação, os judeus capturados voltaram à Palestina. Sua libertação fez pouco para apagar a memória de 5 décadas de prisão e opressão. Em vez disso, os relatos literários judaicos garantiram que os relatos das dificuldades enfrentadas pelos judeus, bem como pelo monarca responsável por isso, fossem lembrados para sempre. O livro de Jeremias chama Nabucodonosor de leão e destruidor de nações. A história de Nabucodonosor, portanto, encontrou seu caminho para o Velho Testamento da Bíblia. A Bíblia narra como Nabucodonosor, destruindo o reino de Judá, sitiou, saqueou e destruiu Jerusalém, e como ele levou os judeus ao cativeiro, retratando-o como um inimigo cruel do povo judeu. A Bíblia também retrata Nabucodonosor como o governante legítimo de todas as nações do mundo, nomeado para governar o mundo por Deus. Como tal, Judá, por meio do governo divino, deveria ter obedecido a Nabucodonosor e não se rebelado. Nabucodonosor também é descrito cumprindo sentenças de mortes pronunciadas por Deus, matando 2 falsos profetas. As campanhas de conquistas de Nabucodonosor contra outras nações são retratadas como estando em linha com a vontade de Deus para o domínio de Nabucodonosor. Apesar do retrato negativo de Nabucodonosor, ele é notavelmente referido como o epíteto meu servo, isto é, servo de Deus, em 3 lugares no livro bíblico de Jeremias. O ataque de Nabucodonosor ao reino de Judá é teologicamente justificado no livro de Jeremias por conta da desobediência de sua população a Deus. E o reino é chamado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo. Dado que Nabucodonosor era o inimigo do que a Bíblia proclama como povo escolhido de Deus, possivelmente o pior inimigo que eles enfrentaram até este ponto, deve haver uma razão especial para ser referido a ele como o epíteto, meu servo. Outros usos desse epíteto são geralmente limitados a alguma das figuras retratadas de formas mais positivas, como os vários profetas, Jacó, símbolo do povo escolhido, e Davi, o rei escolhido. É possível que o epíteto seja um acréscimo posterior, já que está faltando na versão da Septuagésima do Antigo Testamento, talvez adicionado depois que Nabucodonosor começou a ser visto sob uma luz ligeiramente mais favorável do que imediatamente após a destruição de Jerusalém. Alternativamente possíveis explicações teológicas incluem Nabucodonosor, apesar de sua crueldade sendo visto como um instrumento no cumprimento do plano universal de Deus, ou talvez que designá-lo como um servo de Deus era para mostrar que os leitores não deveriam temer Nabucodonosor, mas seu verdadeiro mestre, Deus. No livro de Daniel, Nabucodonosor recebe um retrato que difere consideravelmente de seu retrato no livro de Jeremias. Na maior parte, ele é descrito como um governante impiedoso e despótico. Em Daniel 2, o rei tem um pesadelo e pede seus sábios, incluindo Daniel e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, que interpretem o sonho, mas se recusa a declarar o conteúdo do sonho. Quando os servos protestaram, Nabucodonosor sentenciou todos eles, incluindo Daniel e seus companheiros, à morte. No final da história, quando Daniel interpretou com sucesso o sonho, Nabucodonosor se mostra muito grato, mostrando a Daniel com presentes, tornando-o governador da província da Babilônia e fazendo dele o chefe dos sábios do reino.
Uma segunda história, Daniel 3, novamente apresenta Nabucodonosor como um rei tirano e pagão que, depois de Daniel e seus companheiros se recusarem a adorar uma estátua de ouro recém-erguida, os sentenciam à morte sendo jogados em uma fornalha. Depois que Daniel interpreta outro sonho como significando que Nabucodonosor perderá a cabeça e viverá como um animal por 7 anos antes de ser restaurado ao seu estado normal, Nabucodonosor salva Daniel e seus companheiros do seu destino de fogo e reconhece o Deus de Daniel como o Senhor dos Reis e Deus dos deuses. Embora Nabucodonosor também seja mencionado como reconhecendo o Deus judeu como o verdadeiro Deus em outras passagens do livro de Daniel, é evidente que sua suposta conversão ao judaísmo não muda seu caráter violento, visto que ele proclama que quem fala mal de Deus serão cortados em pedaços e suas casas serão transformadas em um montuário. O retrato de Nabucodonosor no livro de Daniel é o de um tirano inconstante que não é particularmente consistente em sua fé, longe dos típicos servos de Deus em outros livros da Bíblia. Dado que Nabucodonosor é referido como pai de Belsazar no livro de Daniel, alguns teólogos acreditam que seja provável que esta representação de Nabucodonosor, especialmente a história de sua loucura em Daniel 4, foi na verdade baseada no pai real de Belsazar, Nabonido, o último rei do Império Neobabilônico. Existem tradições judaicas e helenísticas separadas a respeito de Nabonido ter sido louco. Por isso, alguns teólogos acreditam que seja provável que essa loucura tenha sido simplesmente reatribuída a Nabucodonosor no livro de Daniel por meio da conflação. Algumas tradições posteriores confundiram Nabucodonosor com outros governantes também, como o assírio Assurbanipal, o persa Artaxerxes, os Seleucidas, Antíoco IV e Epifânio, e Demétrio I Sóter, e o armênio Tigranes, o Grande. O livro apócrifo de Judite, que provavelmente aplica o nome de Nabucodonosor a Tigranes, o Grande da Armênia, refere-se a Nabucodonosor como o rei dos assírios, ao invés dos babilônios, e demonstra que Nabucodonosor ainda era visto como um rei mau, responsável por destruir Jerusalém, saquear seu templo, tomar os judeus como refém na Babilônia e pelos vários crimes atribuídos a ele em escritos judaicos posteriores. Projetos de construção. O rei babilônico era tradicionalmente um construtor e restaurador, e como tal, projetos de construção em grande escala eram importantes como um fator de legitimação para os governantes babilônicos. Nabucodonosor expandiu e reconstruiu amplamente sua capital, Babilônia. E as mais modernas interpretações históricas e arqueológicas das cidades refletem sua aparência após os projetos de construção de Nabucodonosor. Os projetos foram possíveis devido à economia próspera durante o reinado de Nabucodonosor, sustentado por suas conquistas. Suas inscrições de construção registram o trabalho feito em vários templos, notadamente a restauração do Esagila, o principal templo da divindade nacional da Babilônia, Marduk, e a conclusão do Etemenanque, um grande zigurate dedicado a Marduk. Nabucodonosor construiu os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, apresentando arbustos, vinhas e árvores, bem como colinas artificiais, cursos d'águas e colinas, de modo que Amites sentisse menos saudades das montanhas de Média. Nenhuma evidência arqueológica para esses jardins foi encontrada. Um extenso trabalho também foi realizado em estruturas civis e militares. Entre os esforços mais impressionantes está o trabalho feito em torno da estrada cerimonial do norte da cidade, a Porta de Star. A Porta de Star, restaurada, foi decorada com tijolos glasurados em azul e amarelo e representações de touros, símbolos do deus Haddad, os dragões, símbolo do deus Marduk. Tijolos semelhantes foram usados nas paredes ao redor da via processional, que também apresentava representações de leões, símbolos da deusa Star.
Outros grandes projetos de construção de Nabucodonosor incluem o Narsamas, um canal para trazer a água do Eufrates perto da cidade de Sipar, e a Muralha Meda, uma grande estrutura defensiva construída para defender a Babilônia contra incursões do norte. Morte e sucessão. Nabucodonosor morreu na Babilônia em 562 a.C. A última tabuleta conhecida datada do reinado de Nabucodonosor de Uruk é datada do mesmo dia 7 de outubro, assim como a primeira tabuleta conhecida de seu sucessor, Evil-Merodach de Sipar. A sucessão de Nabucodonosor parece ter sido problemática. Em uma das inscrições escritas muito mais tarde em seu reinado, depois que Nabucodonosor já havia governado por 40 anos, ele afirma que havia sido escolhido para o reinado pelos deuses antes mesmo de ter nascido. Enfatizar a legitimidade divina de uma maneira tão grande quanto está escrita geralmente só era feito por usurpadores ou se houvesse problemas políticos com seu sucessor pretendido. Dado que Nabucodonosor foi rei por várias décadas e foi herdeiro legítimo de seu predecessor, a primeira opção parece improvável. Por razões desconhecidas, Nabucodonosor escolheu Evil-Merodach, que não era seu filho mais velho, para ser seu príncipe herdeiro. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor II? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!